Olá, amigo produtor, quem fala é o Flávio Stockman. Fico feliz em falar sobre essa tecnologia que beneficia a agricultura e o produtor. A Compostec tem a honra de apresentar a vocês o único programa de restauração de solo eficaz com incremento de matéria orgânica multifuncional. Os conceitos da agricultura estão mudando, cada vez mais apertando a agricultura a nível produtivo e temos que sempre estar melhorando produtos e processos. Hoje, com esse novo desafio da agricultura, precisamos criar ambientes produtivos. Qual é a função do agricultor, do agrônomo ou do técnico? É planejar o ambiente de produção cada vez mais eficaz. A sua população mundial está crescendo, o consumo e a demanda crescendo cada vez mais, pois nas nossas áreas não conseguimos expandir, conseguimos sim aumentar a nossa eficiência produtiva. Quais são os maiores problemas enfrentados pelos produtores na criação desse ambiente produtivo? Existem os fatores externos e os internos. Os externos não tem como a gente controlar, estiagem, doença, são os fatores que não dependem de nós. Porém, existem os fatores internos, que esses sim a gente consegue controlar. Compactação, erosão, esses a gente consegue com um bom manejo fazer esse controle. Solos que não desejamos são solos que têm erosão, compactação, solo com baixa retenção de água, solos com falta de matéria orgânica. Solos que desejamos, solos flora biológica ativa, solos com poder de captação de água e com bastante matéria orgânica. Reestruturação biológica do solo é muito importante para que a planta consiga fazer sinergia com o solo, com isso fazendo com que ela absorve mais nutrientes e fazendo aumentando a sua produtividade. Maior infiltração de água, é importante o solo ter um poder de infiltração de água para que ele consiga reter essa água e também evitar erosões. Aumento de janela de plantio, é importante essa janela de plantio ser um pouco maior para que o produtor consiga plantar mais lento e com isso ter um stand de planta mais uniforme. Você tem aqui solo com maior capacidade de absorção e infiltração de água, tem capacidade de reduzir percas por erosão, redução na perca de matéria orgânica, armazenamento de água e redução da temperatura do solo. Germinação uniforme, como dito antes, um equilíbrio biológico por ter uma flora biológica ativa, compactação do solo, ou seja, ter um poder de dar à planta um descimento dessa raiz, maior exploração do solo pelas plantas, você dá condição para a planta explorar mais a capacidade dos nutrientes que o solo oferece para ela. Aqui nós temos uma foto mostrando o aumento do enraizamento de uma planta com o solo descompactado e um solo compactado. Vamos falar sobre a formação ideal do solo. Analisa comigo. Você tem aqui um exemplo clássico da formação ideal do solo. 25% água, 25% água, 5% matéria orgânica e 45% parte mineral. Vamos fazer uma leve observação. 5%. Se você tem 5% de matéria orgânica, esse 5% vai dar condição para o teu solo reter mais água, você vai ter esse 5% vai dar condição para o teu solo ter mais porosidade, retendo mais ar, e você vai ter aqui um potencial de disponibilizar fósforo para a planta na parte mineral com esses 5% de matéria orgânica. Quando você joga isso para fatores produtivos, olha que interessante, você tem 55% de fator produtivo, você tem 6% químico e 30% biológico. Ou seja, aqueles 5% que é a formação ideal do teu solo, ele representa no fator produtivo 30%. E quanto que eu invisto no meu solo para compor a matéria orgânica para que esses 30% do fator biológico seja representativo no fator produtivo? Com um gráfico ao lado, falando sobre custo de produção. 46%, 42% fica para fertilizante, 19% fica para manejo físico, 16% controle de doença, você tem aqui 8% para controle de pragas, você tem 9% para irrigação, enraizamento 8% e 8% para depreciação e outros. Esse outros fica como? Avaliação de custo de produção, agora vamos dar uma fechada. Fertilizante 22%, 6% semente, agroquímico 15%, foliares 9%, 43% de custo operacional. Quanto que eu preciso investir ou quanto que eu invisto
para a minha formação dessa matéria orgânica no meu solo? 5%. Quanto que eu invisto no meu solo hoje? Muitas das vezes a gente simplesmente só tira do solo, tira e não repõe essa necessidade que eu preciso de 30% de fatores produtivos biológicos para mim conseguir produzir, senão não vou conseguir. Eficiência dos fertilizantes com um condicionador. Nitrogênio, ele tem uma eficiência de 50% a 75%, muito solúvel em água, fósforo de 30% a 40% e potássio de 50% a 75%. Como são elegidas as formulações e doses de fertilizantes? Quem faz a avaliação da eficiência efetiva dos fertilizantes utilizados? São fontes do Embrapa, logo a gente vai estar mostrando para vocês. Bom, falando do condicionador de solo, quando você tem um solo com maior carga orgânica, você dá condição para a sua planta extrair mais fósforo do solo, porque o fósforo tem carga negativa, a argila do solo tem carga positiva, ou seja, se você não tem matéria orgânica, teu fósforo que você joga, ele vai se ligar com essa carga positiva da argila e vai indisponibilizar para a planta. Se você tem matéria orgânica no teu solo, o teu fósforo vai se ligar à matéria orgânica, porque a matéria orgânica tem mais carga positiva que a argila. Com isso, a planta absorve essa matéria orgânica e junto leva o fósforo, aumentando a eficiência do teu fósforo de 30% para 75%. Redução de custos com insumos. Com isso, provando o que eu disse antes, a Unesp Jaboticabal, trabalho de pesquisa em cana-de-açúcar, fez uma pesquisa avaliando o resultado do fertilizante em cima de uma área que tinha mais matéria orgânica e uma área que tinha menos matéria orgânica. O resultado é sensacional. Teve um incremento de produção e redução de fertilizante na área que tinha matéria orgânica. O que é estruturar um solo? O estruturar um solo é pegar um solo convencional, um solo morto, e transformar um solo vivo, um solo orgânico. Esse solo vivo que a gente diz é aquele solo de mata, onde nossos tataravós, avós, nossos pais começaram. Flora biológica ativa, bastante matéria orgânica, e a gente busca esse solo. Programa de reestruturação de solo visa então criar um ambiente para o sistema radicular se aprofundar. Hoje o estudo demonstra que as plantas estão trabalhando de 0 a 20 centímetros de profundidade. Nós temos a capacidade de elevar e aprofundar de 20 a 40. Com isso, aumentar o poder de captação de nutrientes e também produzindo mais. Estudo nos mostra também com 2.500 kPa, essa é uma medida para medir a pressão de infiltração no solo, impossibilita o crescimento das raízes. Temos que aumentar esse poder de aprofundamento. Como começa o processo de reestruturação de solo? Coleta as amostras de solo, análises químicas, análises físicas dos solos, descompactação, avaliação de infiltração de água no solo, para a gente avaliar quanto que o solo tem capacidade de absorver água numa chuva torrencial, se ela tem ou não capacidade de absorver. Nós fazemos avaliações da umidade de solo e orientamos ao produtor fazer essa aplicação desse produto, que é muito simples, como aplicar um calcário, aplicar um adubo a lanço. Pelo fato de a gente estar tratando de condicionador de solo, que tem uma característica de correção de pH, fatores de aumentar a matéria orgânica, também fazer controle de doenças, a gente fez um comparativo muito simples com o calcário. O produtor vai ter um calcário e um condicionador de solo para aplicar. Então vamos colocar uma vantagem e desvantagem dos dois aqui para vocês avaliarem. Vantagem do calcário: baixo custo, corrige a acidez do solo, fornece cálcio e magnésio, elimina os efeitos tóxicos do manganês, ferro, alumínio presentes nos solos ácidos, aumenta a capacidade da troca cationes CTC do solo, aumenta a eficiência da adubação pelo aumento da disponibilidade de nutrientes, aumento da CTC, proporciona maior crescimento radicular, aumentando a absorção de nutrientes e água, maior resistência a veranicos e maior produtividade. As desvantagens: às vezes o produtor subestima a necessidade de calcário, ou seja, aplica em doses elevadas. O calcário proporcionando a mineralização intensa da matéria orgânica do solo, degradando fortemente durante a incubação e assim diminuindo a porcentagem de matéria orgânica no solo. Erros na determinação de pH do solo e água, e a aplicação de calcário aumenta significativamente os teores de sais solúveis que influenciam a força iônica da solução, ou seja,
aumenta as perdas de nutrientes por lixiviação e volatilização. Os métodos de cálculo de necessidade de calcário não considera a produção da planta capacidade de extração de nutrientes. Falando do condicionador de solo, do estruturador de solo, a gente tem 14 principais vantagens, dentre outras. Quais são as vantagens? Maior micro-organismos benéficos, fornece carbono orgânico total, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, manganês, boro e micronutrientes, corrige a acidez do solo, pH, baixo custo e fácil aplicação, elimina os efeitos tóxicos do manganês e ferro, alumínio, presença nos solos ácidos, aumenta significativamente a capacidade de troca catiônica dos solos, aumenta a eficiência da adubação pelo aumento da disponibilidade dos nutrientes, o aumento da CTC, proporciona maior crescimento radicular, aumentando a absorção dos nutrientes e água, maior resistência de veraníqueos, maior produtividade, promove descompactação dos solos, aumenta significativamente a aeração, capacidade de retenção de água no solo, aumenta a gradativo o teor de matéria orgânica do solo e carbono orgânico total, aumento da atividade microbiana benéfica das plantas devido à presença de bacilos, tricodermas e muitos outros micro-organismos que são biodegradáveis, sustentáveis e renováveis. E para fechar, certificado internacional atendendo às legislação brasileira dos Estados Unidos e União Europeia para agricultura orgânica e agroecológica. A desvantagem é recurso limitado da matéria orgânica pronta para uso. O aumento dos nutrientes disponíveis no solo é isso que estamos querendo, é fazer com que você, com um solo com maior matéria orgânica, você consegue extrair mais o fósforo que a gente joga no solo, que não fique tão preso ao solo. Você tem uma flora microbiana ali atuando para fazer esse sinergismo com a planta, que é muito importante. Compostec, o abraço forte do produtor, meu muito obrigado. Quem tiver alguma dúvida, segue meu contato, meu e-mail e meu WhatsApp. Meu muito obrigado e aquele abraço.